Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa o Jornalismo em Pauta nesta manhã de domingo. Obrigado pela sua audiência. Programa que vai trazer aí os fatos e destaque dessa última semana. Sou Felipe Keller, Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries e Comunicação, na Séries AEB 1440, Positivo FM 90.9 e também em vídeo pela página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Jornalismo em Pauta, sempre com a presença da Estara, evolução constante, pautas que aconteceram aí, assuntos pelo mundo, pelo Brasil e também aqui no estado, na nossa região, também dentro da nossa proximidade aqui, da nossa comunidade, a gente vai debater diferentes assuntos aqui que foram repercussão na última semana. Comigo aqui está Thalita Tranepol, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham na edição de hoje do Jornalismo em Pauta, que tenhamos uma semana de resumo através do programa de hoje com os principais destaques, Felipe. Tudo bem, Sadi? Seja bem-vindo, muito bom dia. Felipe, satisfação estar contigo aqui, com as colegas, né, com esse trio aqui, e que muito especialmente nos dão o privilégio de mais uma vez tratarmos da semana aqui em nosso Jornalismo em Pauta. Mas eu quero, antes de falarmos dos nossos temas programados para hoje, Felipe, fazer uma referência muito especial à comunidade de Linha São Paulo. Na semana próxima passada, nós falamos aqui do churrasco que a equipe de Arroio Bonito iria fazer ali na ponte, em cima da ponte, por conta da retomada das obras da 451 no Metoque Colorado. E eu, no final de semana, quando a gente falou isso aqui, e o programa foi ao ar, eu também conversei aí pela rua, acho que foi lá em Colônia Saudade, que eu estava lá na festa, com o capitão Weber. Ele disse assim, olha, pode dizer lá que nós também vamos fazer uma festa lá na sede da Cotrijal, no entreposto da Cotrijal, com a equipe do Juventude, com a equipe de Linha São Paulo. Então vai ter churrasco na Ponte do Gaúcho e vai ter também churrasco lá na sede da Cotrijal com a equipe do Juventude, com a equipe de Linha São Paulo. Então já temos duas festas. Por causa da retomada das obras. Quando for as obras forem retomadas. Aliás, o pessoal do Gaúcho vai fazer lá quando a obra chegar lá na ponte, né? E imagino que também a festa vai ser logo em seguida, né? Vai sair um costelão lá então. Quando chegar lá no Juventude, que ali na ponte é uma etapa, lá no Juventude a outra etapa é um pouquinho mais para lá, né? Com você correndo, chegando na corrida. Exatamente, chegando lá, mas aí é só no final, né? Tudo bem, Daiane? Seja bem-vinda, bom dia. Muito bom dia, Felipe, Sadi, Thalita, Tailine, que está na técnica, a todos os nossos ouvintes, chegando neste domingo para mais uma semana passada limpa aqui do Grupo Séries de Comunicação com as informações dessa semana. Thaline Fobrich, que está na técnica, na operação aí de áudio, também obrigado, presente aqui no Jornalismo em Pauta. Muito bem, esta semana começamos com assuntos aí pelo mundo. Essa semana, aliás, a princípio, o acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas do cessar-fogo entre os dois lados deve acontecer ao longo deste domingo. Não há nenhuma definição se vai acontecer. Não é um acordo, não é um acordo de paz, é um cessar-fogo, né? Então, para troca aí de prisioneiros, de reféns, enfim, ou seja, os reféns do Hamas serão entregues para o governo israelense, alguns prisioneiros, então, por parte do exército israelense vai entregar para o Hamas. Essa é a ideia e vai ter, a princípio, um cessar-fogo. Isso valeria a partir de hoje. A ideia é, Daiane, se vai acontecer mesmo, porque já houve alguns recuos com relação a essa possibilidade. Fica a expectativa, né, para ver se realmente vai começar esse cessar-fogo após a reunião que teve o intermédio do Egito ali com relação a esse cessar-fogo. Ainda tiveram alguns ataques, né, de Israel à Palestina, então também se destacou isso, que o acordo ainda não estava valendo, que vale a partir deste domingo. Então a partir de agora fica essa expectativa e nesse primeiro momento se prevê a devolução de 33 reféns do Hamas para Israel, sejam eles vivos ou mortos, e isso inclui em especial, né, mulheres e crianças nessa primeira etapa.
E depois também vem a questão de libertar os demais reféns que estão vivos e principalmente os soldados que estão presos então pelo Hamas. E isso ainda vai ter mais uma terceira etapa ainda desse cessar-fogo, que vai ter as negociações para a reconstrução de Gaza. E aí um debate que começa a ser levantado Quem vai bancar? Quem vai governar essa faixa de terra ali da faixa de Gaza. Muitos dizem que deve ficar com os palestinos, mas ainda assim, né, fica essa incógnita no âmbito internacional também. Eu duvido, Felipe, sinceramente falando, que vai haver um acordo que cesse esse conflito lá no Oriente Médio. Principalmente porque uma das últimas exigências que fez o Hamas para Israel foi que também nessa leva aí fossem liberados os presos, terroristas presos que Israel tem lá, condenados à prisão perpétua, que assassinaram israelenses dentro de Israel, que foram pegos lá, estão presos, e que os integrantes do Hamas queriam que esses também fossem libertados. Israel não quer libertar, isso aí que está fora do contexto, porque são esses terroristas, não quer dizer que os outros também não sejam, né, os integrantes do Hamas, mas esses aí cometeram outro tipo de crime que não são esses crimes que estão sendo agora tratados, que afinal de contas é um outro conflito, é uma outra situação que está se negociando aí. E em última hora, segundo o que disse o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, de que essa inclusão desses outros prisioneiros ou presos lá em Israel não entrariam nesse acordo. E o que me chamou a atenção, sinceramente, foi logo após a divulgação desse acordo, então, Israel então cometeu um ataque porque houve esse desentendimento, e logo em seguida o Hamas se apressou em dizer que um desses ataques de Israel teria matado reféns, né, israelenses. Né? Essa situação me chamou a atenção porque é uma maneira também do Hamas explicar a morte dessas pessoas, desses reféns. Né? Eu estou aqui fazendo, claro, um pré-julgamento, mas me forço a fazer esse pré-julgamento por conta das explicações que foram dadas nesse episódio, o primeiro ataque que Israel cometeu logo em seguida esse acordo de paz. Se foi isso realmente que aconteceu, né, só a equipe do Hamas pode explicar, mas que soa estranho, Felipe, na minha opinião, soa, sinceramente. E aí, Thalita, é possível uma bandeira branca por alguns dias, semanas ou meses? É uma questão que realmente fica aquele vislumbre, né, de realmente ver a finalização desse confronto que já perdura mais de um ano, né, nessa questão por poder territorial, né, que um diz que pertence a um, outro não, e já se prorrogou muito essa disputa também. Já teve muitas pessoas que não tinham nada a ver com o assunto, que acabaram sofrendo, né, duras perdas de familiares, de estrutura, por conta de todos os ataques sofridos. E, sinceramente, no meu ponto de vista particular, eu vejo que para esse confronto finalizar, se encerrar, teria que uma potência maior colocar, né, as suas mãos e dizer chega, como poderia ser o caso, então, dos Estados Unidos, através do presidente que assume na segunda-feira, Donald Trump, né, de dizer assim, chega, e colocar o seu poder bélico para resolver logo esse confronto, porque senão eu acho que isso perdurará por muito mais tempo. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer então nesse domingo, se realmente o cessar-fogo vai ser algo consolidado para os próximos dias e o quanto que isso vai durar aí entre o grupo terrorista e também o país Israel ali em torno da faixa de Gaza. Seguimos com notícia internacional pelo mundo. Amanhã, né, segunda-feira, o presidente eleito, o Trump, vai ser empossado presidente dos Estados Unidos para mais 4 anos. A posse vai ser em Washington. O ex-presidente Bolsonaro até queria ter ido, foi convidado, Alexandre de Moraes não o liberou e vai a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, então, representar através deste convite. E aí, o que esperar desse governo que vai começar a partir da próxima segunda-feira? Será que deve focar nos desafios internos americanos
Ou será que o Trump vai colocar algumas ações na geopolítica, no Oriente Médio, na Ásia? O que podemos esperar aí, Sadi, Thalita, Daiane, para o segundo mandato do Trump? Com certeza, o Donald Trump tem um perfil muito expansionista, né? Nós conversávamos sobre isso, inclusive, na edição passada do Jornalismo em Pauta, e o que se pode esperar é que ele vai buscar, né, aumentar o seu poder, né, como uma grande potência. Então, o que se pode esperar é que ele vá tomar decisões para que isso aconteça. Ele já tem, né, do seu lado, através, né, de uma das suas mãos direitas, o Elon Musk, que também é um empresário que também visa grandes empreendimentos, visa expansão, visa novas tecnologias, e agora ainda mais com o mesmo viés principalmente de pensamento se aproximando, por exemplo, também do Mark Zuckerberg. Eu acredito que os Estados Unidos eles vão ter uma linha bem mais árdua de comando a partir da posição do Donald Trump, e vejo também e espero que eles venham também a interferir aqui no Brasil, né, principalmente nessas situações, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes não permitir o ex-presidente Jair Bolsonaro ir para a posse nos Estados Unidos. Qual que é o motivo dessa não permissão? É medo, é receio de que tenha uma aproximação, né? Porque não é todo mundo que é convidado para ir à posse do presidente dos Estados Unidos. E nós tivemos aqui um ex-mandatário do Brasil que foi convidado e, no fim das contas, não vai poder estar se fazendo presente. Nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado. Vai ser representado pelo embaixador do Brasil lá. Mas aí a gente tem um que representou o Brasil por 4 anos, foi convidado e não pode ir. Então, eu acredito que também essas questões discricionárias podem ser também, por vezes, resolvidas caso haja interesse do Donald Trump, porque poder ele tem. Nós estamos, Thalita e ouvintes aqui do Grupo Séries, colegas, numa situação realmente de divisor de águas entre direita e esquerda. E essa posse do Donald Trump retrata bem isso, né? O que a gente está vivendo, vai viver a partir de amanhã com o segundo governo do Donald Trump, é realmente algo que reputo diferente e talvez que mude muita coisa nesse mundo, nessa situação de divisor de esquerda, direita, porque essa própria situação lá do Oriente Médio, que comentamos agora há pouco, tem a ver também com a posse do Trump. Afinal de contas, ele prometeu em sua campanha, e um pouco depois de ser eleito, que quando ele assumisse, esse conflito iria acabar. Um dos temores do Hamas em se apressar em fechar esse acordo foi esse, né? De que o Trump realmente iria usar todo o poderio bélico que ele tem, que ele ostenta, para acabar com esse conflito. E a gente sabe que o Trump, em prosa e verso, sempre se manifestou a favor de Israel. Os Estados Unidos como um todo é a favor do Estado de Israel. E o Trump muito mais ainda, né? Então, isso, em última análise, gera uma situação de medo pelo poderio bélico que tem os Estados Unidos. E se até agora, então, o presidente Joe Biden apoiou Israel, mas assim, de forma superficial e não integral, o Trump dará apoio integral a Israel, e aí, né, essa situação lá pode mudar, pode se tornar uma nova dinâmica nesse conflito, nessa situação. Esse é um dos pontos. O outro ponto também é a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que também haverá de ter desdobramentos lá. A tendência é que as coisas fiquem bastante complicadas para a Ucrânia, porque os Estados Unidos não vai mais apoiar como está apoiando a Ucrânia. E, teoricamente, isso é uma vantagem para o Putin. Eu acho que quando o Trump recolher um pouco o dinheiro para a Ucrânia, ou a Europa vai para a guerra, ou a Europa faz um acordo com perda de territórios por parte da Ucrânia. Esse é o X da questão, na minha opinião, porque aí ou a Inglaterra assume essa condição que hoje os Estados Unidos têm de apoiar, a Inglaterra, a Alemanha, a França, né,
a Europa, de modo geral, ali, né? Ou então esse conflito vai ter um desdobramento e um fim que sabe-se lá o que vai acontecer, né? Mas, enfim, justamente pela retirada dos americanos. Os americanos não vão apoiar o Putin, né? Mas simplesmente não vão dar aquele apoio que estão dando hoje, por exemplo, para a Ucrânia se defender dos ataques da Rússia nesse conflito lá no leste europeu. E, ademais, Felipe, esse fato que você citou aí para mim concluir, o fato do presidente Bolsonaro não poder participar desse ato, eu acho, não tenho certeza, que é uma demonstração justamente de um poder que o Alexandre de Moraes não precisa ele provar. A gente sabe que ele pode, que ele manda, que ele desmanda, que ele faz, né? E isso a atitude que ele tomou aí, eu acho que ficou ruim para ele em última análise, porque o Bolsonaro está mandando a Michele Bolsonaro, que é a sua esposa, e pro Alexandre de Moraes ficou mais feio do que se ele liberasse o Bolsonaro para participar desse ato lá nos Estados Unidos. Daiane, sempre na posse tem um artista que canta o hino, né? Até agora não tenho aqui informação de quem vai ser o artista que vai cantar o hino americano. Quem que vai cantar o hino? Mas a solenidade de posse lá do presidente dos Estados Unidos, ela é um pouco diferente da brasileira, né? Eu não sei se vai ter a caminhada ali pelas ruas de Washington, até porque está muito frio, mas questões climáticas devem impedir isso, mas ela é, digamos assim, no lado externo, né? E depois há um discurso, não sei se o Trump tem um discurso no Congresso Nacional, mas é um evento, digamos assim, midiático, né? A posse do presidente americano. É um evento e também esperado, né, pelos americanos para fazer o acompanhamento dessa posse. Não encontrei, Felipe, aqui a confirmação de quem vai só me surgiu cantar, agora, mas né? é uma questão. Mas diversos artistas e também diversos empresários vão estar presentes nessa posse, né? Eu acho que isso é o que representa essa questão da força, da esperança que o americano tem em retomar a economia, retomar sua força realmente em ser o país que os Estados Unidos representam. Eu acho que é isso que vem a posse. Amanhã vai marcar realmente esse recomeço. A gente sabe que tem, em questão de economia, tem muitas... economia internacional, né, está um pouco apreensiva com o que vai se suceder após a posse, mas no geral a gente percebe os empresários, né, como a Thalita trouxe, o Elon Musk também, são pessoas que vão estar ali ao lado do presidente, apoiando justamente essas questões econômicas, que é o que vai fazer a diferença nesse momento. E eu vi em algum lugar que o Trump vai ter um carro especial para fazer também uma volta, digamos assim. Carro blindado, talvez? Com segurança, é claro, até porque já teve um atentado, né? Dizem que foi duas tentativas, né? Então, ali a segurança provavelmente vai ser redobrada, porque é o presidente dos Estados Unidos, em todos os casos, e além disso, ainda por conta dessa questão envolvendo a pessoa do Donald Trump. E é uma pena só o que nos deixa assim, é que a gente percebe que a Argentina está recuperando a sua economia, né, a duros passos, os Estados Unidos vão seguir nesse perfil expansionista e a gente aqui, os brasileiros que estávamos, né, com uma economia com superávit, que estávamos realmente vislumbrando períodos de conquistas, né, importantes para o nosso país, agora a gente vive esse recesso e essa incerteza econômica no âmbito nacional, né? É realmente triste porque era a possibilidade nossa de estarmos conquistando o nosso devido lugar, porque o nosso país é um dos países mais ricos e que realmente merecia estar, né, ao lado de grandes potências, mas devido a toda essa questão política, infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar lá. Eu abro um parênteses especial, Thalita, pelo que você falou da economia argentina. Quando o presidente Milei assumiu, a Argentina tinha uma inflação de 227%. No primeiro ano de governo dele, passou a 100 e poucos por cento. O ano passado, ele fechou o ano com 2,7%, menos de 3% de inflação na Argentina. Que é um ato heróico, que é um ato de competência
fruto basicamente de um governo racional, mas que principalmente fez contenção de despesas. Esse é o principal propaganda do presidente Milei, foi justamente conter os gastos, coisa que o Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, com medidas populistas, a exemplo do que a gente vê muito aqui no Brasil, acabou inflacionando o país, acabou colocando o país no caos, né? E hoje a Argentina é um país que tem referência e o Javier Milei vai ser uma das atrações nessa posse do Donald Trump amanhã nos Estados Unidos. Enquanto o real vai perdendo sua importância, né, e seu valor, o peso vai reconquistando novamente, começando a valer mais do que ele estava valendo, né? Porque as pessoas que tinham a possibilidade na Argentina colocavam o seu dinheiro em contas no exterior, não mantinham na Argentina, porque não valia a pena financeiramente. Então é isso que eu comparo, né? Que quem está acompanhando em casa possa ter essa reflexão, que a gente percebe isso, né? Por mais que a gente respire a agricultura, o agronegócio, não está dando conta por conta de toda a questão climática de manter a economia do Brasil. E a gente está com um déficit gigantesco, um rombo que não se sabe como fazer para conter o rombo e muito menos para fazer com que a gente consiga dar a volta e voltar no superávit, né? Porque a gente tem um ministro da Economia que não tem capacidade técnica para estar onde está, que não chega nem ao dedo do pé do que a gente tinha, que era o Paulo Guedes, né? E ainda se pensa em aumentar mais impostos, né? Mas e quem não paga? Não reduzir a máquina pública que está completamente cheia, né? Falando em impostos, pousamos aqui no Brasil para falar de Pix. Fez um Pix essa semana, Daiane Gissen? Vários. Vários? Com medo Eu ia dizer, não teve medo? Não teve medo da Receita Federal? Não, tá tudo certo. Não, né? Movimentou mais de 5 mil? Não cheguei a movimentar mais do que isso, então os meus Pix ali de 10, 20 reais estão salvos. Tailine tá tranquila com o Pix? Tá tranquila, então, também. Até porque o governo revogou, através de um decreto presidencial, uma medida provisória, revogando algo que não acontecia, ou não acontece, que é imposto sobre o Pix aqui no Brasil. Mas o que acontecia era a Receita Federal, através de um decreto, uma medida provisória do governo federal, iria fazer ia mapear a movimentação do brasileiro, pessoa física acima de 5 mil reais, e pessoa jurídica, por exemplo, empreendedor informal, acima de 15 mil reais, né? Por exemplo, a pessoa ganha 3, mas movimentou lá no Pix 7, né? Mas enfim, então o governo ia monitorar através da Receita Federal esses movimentos de transação financeira pelo Pix. E aí o brasileiro já se adiantou, né? Peraí, aí tem coisa, meu cidadão, vamos pensar 2 vezes. Se o governo vai monitorar o Pix, é porque alguma coisa aí para frente vem. E é claro que surgiu os memes, os vídeos, etc. O governo desmentiu que era fake news, que não ia cobrar imposto, mas revogou algo que não existe, que é imposto sobre o Pix. No caso, na prática, ele revogou esse monitoramento da Receita Federal sobre as movimentações financeiras pelo Pix aqui no país, né? A gente teve, ao longo desta última semana, na verdade, a presença da contadora, né, a delegada do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Nometó, que é a Ângela Ville, e ela trouxe uma explicação um pouco mais aprofundada com relação ao que o governo tentou fazer, mas foi um pouco infeliz, eu acho que na comunicação, porque, na verdade, atualmente, pelo que foi explicado, o governo já tem um olhar sobre o que a gente gasta no Pix, né? Tudo que passa pelo nosso CPF, enfim. E esses limites, na verdade, aumentariam. Eles estão em R$2.000 agora, que foi revogado, para a pessoa física e R$6 para a pessoa jurídica. Esses valores aumentariam. O que seria R$6.000 atualmente. E o que mudaria realmente é a quantidade pelas prestadoras de serviços de cartão de crédito e também outras financeiras bancárias que teriam que fazer essa prestação de contas, então, para a Receita Federal informar esses dados. E isso, então, agora foi revogado. Eu acho que
o governo ele foi muito infeliz na sua forma de comunicação e ele fez algo que não precisava ser feito agora, porque ele causou um caos na população que é o que realmente virou meme, né? O governo não está preocupado em como vai chegar no fim do mês com o salário mínimo que a gente tem, pagando todas as contas, com o valor dos preços dos alimentos subindo, a gasolina subindo, mas está preocupado em saber o que as pessoas estão fazendo com o seu dinheiro. Então, é normal que a população fique um pouco mais indignada com isso, porque não é bem assim para o brasileiro dar aquela volta no mês, né? Não é todo mundo que faz isso de uma forma simples. Bom, eu já vejo pelo lado positivo dessa situação, né? Porque a partir dessa movimentação totalmente infeliz e não técnica, né? Da gestão do governo federal, porque houve uma comunicação através da SECOM, da Secretaria que traz as informações. Foi muito ruim a forma que eles divulgaram essa questão. Mas, em todos os casos, no meu ponto de vista, de todas as situações, tu tira um lado positivo. E o lado positivo foi que nós pudemos ter a certeza de que o povo unido e pressionando acaba tendo resultados que são realmente esperados, né? Porque a partir de um vídeo do Nicolas Ferreira nas redes sociais explicando a situação, trazendo os dados de uma forma simples, que teve muitas visualizações, foram mais de 200 mil visualizações em questão de 10 horas. 10 milhões de visualizações, né, em 10 horas. Então o vídeo ele estourou. E a partir de toda essa pressão popular, o governo, né, teve que voltar atrás, né, apesar de toda a vergonha da situação de, num dia, ter publicado uma informação que seria uma modificação de uma lei, teve que revogar essa modificação por conta de todo essa pressão popular. Que ele emitiu, foi um decreto. E ele teve que cancelar esse decreto. O decreto modificaria a lei, né? A lei que já existia, né? Eles estariam modificando a questão do limite. Ele teve que cancelar essa movimentação por conta da questão popular, né? Que o povo inteiro caiu em cima do governo dizendo que isso não fazia sentido, né? E também demonstra o despreparo do governo para lidar com qualquer situação que ele mesmo queira bancar. Ele não consegue segurar uma decisão ou algo que ele queira mudar. Tem um outro ponto aí que é mais crucial, na minha opinião, nessa questão. Você salientou, e aí é um ponto interessante, viu, Daiane, que hoje, então, essa obrigatoriedade dos bancos, das financeiras divulgarem para o governo ou para a Receita Federal, é o valor até 2.000, ele passaria para 5. Isso é uma verdade e, de alguma forma, isso, vamos dizer assim, era um ganho, né, para quem faz a transação via Pix, né, e tranquila para quem, enfim, está dentro da sua regularidade com a Receita Federal. Mas tem um outro ponto e aí me parece que foi o grande mote do governo, que foi pegar justamente aquela profissão que, por exemplo, hoje não é taxada no Brasil, que são as cabeleireiras, que são os lava-jatos, que são esses Ubers que transportam carga, esse que faz o frete aí. O eletricista, o pintor. O eletricista, o pintor. Esse cara que recebe no Pix e que não faz declaração de imposto de renda, a partir então dos R$5.000, o governo iria pegar ele, né? Ele movimenta, vamos dizer que movimenta 2.000 ali no Pix, aí mais o que ele gasta no cartão lá, mais vai passar de 5.000 com certeza. Por isso que surgiu aqueles vídeos lá, o eletricista trocando o chuveiro. Qual que é o Pix do senhor? Não paga em dinheiro, né? Porque surgiu toda essa situação aí. Então o governo queria pegar esse povo, né? E esse povo iria ser taxado. Esse trabalhador iria estar na mira do... Iria não, estava na mira do governo. Como houve essa repercussão, e o povo brasileiro não é burro, né? Ele entendeu, fez uma analogia ali, chegou à conclusão que era isso, né? E berrou com razão, e todo mundo sentiu isso. Então esses trabalhadores que seriam atingidos, que hoje, por exemplo, eles recebem esse recurso via Pix e que movimentam por essa ou por aquela razão e não fazem declaração de imposto de renda, esse povo não faz declaração de imposto de renda. Eles não têm como comprovar, não têm como provar, né, essa movimentação, eles não têm elementos comprobatórios, mas, através do Pix, o governo iria pegar eles, né? E essa era a ideia do governo, fazer com que esse povo também pagasse imposto e se ferrasse como a grande maioria do povo brasileiro.
Essa é a minha opinião, pelo menos, Felipe. Seguimos com o jornalismo em pauta. Outro assunto que foi sancionado essa semana, virou lei, é a proibição de celulares dentro da escola, né? E então, foi o Sadi que entrevistou o coordenador regional? Sim. Eu conversei com o professor Marcelo Collin. Já tem algum protocolo de como vai funcionar isso, Sadi? Será que... Foi uma lei, então, que foi aprovada pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República. Aliás, o professor Marcelo prometeu uma visita aqui para o Grupo Série de Comunicação nessa semana entrante aí, né? Ele vai nos visitar aqui. Ele que vai fazer um tour pela região, ele está assumindo a 39ª Coordenadoria Regional de Educação, esteve em Porto Alegre nessa semana. E na semana que vem, então, estarei aqui em Carazinho e vai fazer essa visita à região e vai vir aqui ao Grupo Séries também nos fazer uma visita de cortesia, falar um pouco das ações que os diretores estão assumindo. Mas essa ideia, Felipe, da proibição do telefone celular, então foi tratada essa semana lá em Porto Alegre, nessa imersão que foi realizada pelos professores eleitos e também a diplomação dos mais de 2.000 e poucos diretores eleitos, né? Também teve essa questão discutida, que então agora é lei, mas por outro lado também, e eu ouvi comentário e achei muito interessante um comentário que eu ouvi, com essa proibição do telefone celular, eu acho que essa proibição do telefone, sinceramente, deveria partir da família, do pai, da mãe, do responsável, né, Felipe? Não precisava o governo elaborar uma lei, né, emitir uma lei, né, ter todo esse entendimento aí, porque me parece que essa é uma questão de educação do seio familiar, né? Incutir na mente da criança o que significa isso e quais são os horários que ela pode usar o telefone celular. E o que eu vi essa semana e que me chamou a atenção é o fato de que agora o governo, com essa proibição, vai ter oportunidade de, né, não ter propalado aos quatro ventos a disseminação da sua proposta de governo pelos professores, né, que poderiam estar ali incutindo ações de cunho, né, comunista, de cunho que, né, não condiz com que, por exemplo, o pai, a mãe, o responsável concordem. Então, através desse ato, não tendo como filmar, não tendo um ato comprobatório, o governo estaria livre para tomar esse tipo de atitude e fazer com que isso pudesse ser disseminado na sala de aula. Eu achei interessante essa avaliação aí. Até acho que as escolas já têm um regulamento interno, né, de como que é o processo. Mas eu acho que dá um respaldo para as escolas também, porque ainda até concordo com o Sadi no sentido de que deveria ser sim algo que o pai e a mãe deveriam ter de responsabilidade, mas infelizmente, Sadi, isso seria o vislumbre do mundo fantasmático, né? Porque não é o que acontece na realidade. Hoje o que acontece na realidade é que os pais, de forma geral, temos exceções, mas na grande maioria acabam querendo transferir a sua responsabilidade para os professores. E tudo é responsabilidade do governo ou, né, da escola, seja municipal ou estadual, de resolver a situação. Então vai dar também um pouco de respaldo para esses professores no caso de aprender um celular de uma criança que está usando, sendo que não pode usar o celular em aula. Porque hoje muitas vezes acontece que o professor vai lá, retira o celular da criança e o pai vai lá cobrar a satisfação do professor porque ele está fazendo isso. Que o celular é de propriedade da criança. Então, eu vejo que sim, não deveria ser algo de responsabilidade do governo, mas pelo contexto em que estamos inseridos, é necessário essa legislação para que possa dar respaldo aos profissionais dentro de sala de aula, de ter, então, o domínio da classe e, principalmente, poder dizer, aqui na minha aula você não vai usar. Eu concordo com o que a Thalita fala. Eu acho que, pensando aqui na nossa região, no Metoque, Carazinho, de uma forma geral, cada escola, eu imagino que já tenha uma forma realmente, como o Felipe trouxe, de lidar com a situação do celular.
mas tem municípios maiores, Grande Porto Alegre, enfim, que são salas com 30, 40 alunos mexendo no celular. Como é que o professor vai conseguir realmente dar prosseguimento numa aula em uma situação assim? E a gente tem também aqueles pais que não lidam com os filhos nem quando eles estão de férias em casa, porque acham difícil ter a criança em casa nas férias e acabam dando celular e tablet. E aí esse pai também não vai conseguir dizer para o filho, agora tu vai para aula, deixa o celular em casa. Como é que até agora podia, agora não pode mais. É uma construção. Eu acho que vira lei a partir do momento em que se perde o controle também, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Não vejo problema o aluno carregar o celular na mochila, desde que ele não use em sala de aula, em período de aula, né? No período de aula. E aí no intervalo, aí eu vejo que vai Felipe, muito de cada escola, né? A verdade é que o professor perdeu a autoridade, né? Essa é o resumo para mim da ópera, porque se o professor tivesse autoridade e se ele recebesse esse respaldo por parte da família, por parte da direção da escola, por parte do governo, ele simplesmente diria isso que você falou aí e estaria resolvida a questão. Mas, o problema... Sadi, na minha época de escola, eu teve uma vez que numa aula de história eu fui mexer no celular escondida, porque também tinha aquela coisa que você podia levar na mochila, mas durante a aula tu não podia. E eu fui mexer para responder uma mensagem, porque na época era só SMS, não tinha nem rede social. A minha professora tirou meu celular e me deixou preso na escola por 3 dias. A minha mãe teve que ir na escola retirar. E não teve assim, ó, passar a mão em cima da cabeça. Essa autoridade que o professor precisa. E que se perdeu nessa... E quem perdeu, que tirou isso? Os próprios pais, que dão razão para a criança em vez do professor. Eu ia dizer exatamente isso, porque quando eu era criança, estava na escola, o que o professor falava, não importava o que eu estava dizendo, o professor falava, tá falado, ele falou, não se retruca, não se responde, não se tem outra opção. É aquilo ali que você tem que seguir. E a gente tinha um respeito no olhar com o professor, o que ele falava. A gente tinha medo, tinha respeito, tinha, enfim, admiração, né? Isso é uma coisa que está muito na nossa geração, nos millennials. Agora, a geração que veio, eu fico apavorada, né? Principalmente, graças a Deus, aqui a gente não vislumbrou nenhuma situação dessa, mas um aluno batendo num professor... Outra coisa que o celular vai proibir é justamente isso aí do aluno não ter o celular dentro da sala de aula, não vai ter essa oportunidade de flagrar esse tipo de atitude do aluno, batendo no professor, né? Que ocorre muito e que vai ocorrer, vai continuar ocorrendo, infelizmente, enquanto não se der autoridade para o professor. Teve um caso ali em Porto Alegre, de um aluno que gravou a aula de um professor de história dizendo que o Hamas não era terrorista, era um grupo terrorista. Então, não sei, aí os pais queriam que o professor saísse, ou tiro meu filho, ou... O que eu acho que pode ser uma solução para isso, Felipe, é colocar... claro que isso é um investimento, né? Enfim, né? Mas colocar câmeras que tenham, pelo menos, que nem uma rádio é. Porque a gente tem... Toda a nossa programação é guardada por um período de tempo, através da censura, para que possa qualquer coisa que acontecer. O filho viu isso acontecendo no professor. Vai lá e requer a filmagem daquela aula e tem não é o aluno que tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é da própria instituição que quer manter, né, a sua ordem. Até porque ali não vai ter nenhuma cena que, por exemplo, comprometa A ou B. Comprometa o professor se a aula for normal, se a aula for didática, se a aula transcorrer de acordo com os preceitos básicos de uma sala de aula, né? Então, eu não vejo razão nenhuma para não ter uma filmagem, para não ter um tipo de monitoramento nesse sentido. Então, eu trocaria plenamente, aí eu concordo, trocaria plenamente o telefone celular por uma filmagem da movimentação ali de alunos e do professor dentro da sala de aula. Que ponto que chegamos, né, gente? A gente comenta aqui nessas possibilidades, mas realmente é uma coisa que chama a atenção, espanta um pouco, né? Causa medo para quem ainda não tem filhos, né? Felipe, Daiane, eu, Tailine. O Daiane é mais receio. Pergunta, Tailine, tu pode usar o celular no intervalo, dentro da sala de aula? No intervalo pode. E também, claro, fora da sala de aula também podia usar. Que nós estamos falando até aqui... Até o final do ano passado, no Felipe, caso, não, né? mas aí claro. tem uma diferença, né? A Tailine já é uma pré-adolescente, uma adolescente, né? Ela não é... E nós estamos falando de pré-adolescentes, né? Estamos falando de alunos
de ensino Mas fundamental. a lei pega o ensino médio também. A lei pega ensino médio também. Mas ela já está na... Não, tá no ensino médio. Não, ela passou para o terceiro ano, não passou para o terceiro? Terceiro... Como é que se chama ela agora? Ela começa o terceiro agora. Ela começa o terceiro agora? Isso. Ah, é? Você deixa o celular aonde, Tailine? Atrás da porta. Ah, tá. E ali é colocado o celular do período de aula. Então. A escola adaptou já antes mesmo da lei. Agora formalizou, então, o processo de organização. Já passou 40 minutos? É isso? Quase? Minha Nossa Senhora. Vamos, então, seguindo rapidamente aqui. Em resumo do resumo, Sadi. Ferrugem asiática, daí já falando aí menos de 2 meses para Expo Direto, o Parque da Expo Direto Cotrijal a partir de agora começa a ficar mais movimentado, né? E também, claro, vou perguntar para a Daiane já, Expo Direto, Ferrugem asiática e Estara financeira. Rapidinho, então, a minha parte, nós conversamos essa semana com o Vinícius Toso, que é o responsável pela matéria aqui no Me Toque, e nós temos um projeto Sentinela de diagnóstico da presença ou não da ferrugem asiática da soja. Já foram diagnosticados 22 esporos da ferrugem até então, quando nós realizamos aquela inserção, aquela entrevista com o Vinícius, e daquela entrevista mais 3 esporos foram encontrados, que uma semana depois ele capta ali as informações, manda para o laboratório lá em Porto Alegre, o laboratório dali 2 dias ou 3 dias manda o resultado. E naquele dia que nós fomos ali captar essas imagens e também trazer esse local de captação dessas informações, o Vinícius nos informou que então mais 3 esporos foram encontrados, então totalizando 25 desde que foi instalado aquele ponto de captação ali no final da rua Eurídice de Freitas, na sede aqui do município de Me Toque, numa plantação de soja, viu, Felipe? Menos de 2 meses para Expo Direto, Thalita está chegando. Está chegando e com ela também todas as preparações aqui do Grupo Séries para a nossa maior e melhor cobertura, né? A gente segue a mesma linha também de pensamento do presidente da Cotrijal e da Expo Direto, seu Ney César Mânica, de que cada ano a gente tem que entregar a melhor e maior cobertura, assim como a maior e melhor feira, que é o que se espera destes 25 anos, que vai ser essa de 2025. A gente está com muita expectativa para o nosso jornal, né? Já temos toda a ideia da capa, as matérias estão já sendo elaboradas, comercialização a 1000, estamos também nos preparativos já do stand para ter uma modernidade, uma novidade nesse ano de 2025, e claro que a gente conta com toda a nossa audiência para nos acompanhar, porque a gente sabe que começa já agora em fevereiro, né, com o Momento Expo Direto, que vai até a semana anterior do início da feira, que é dia 10 até o dia 7, a gente tem todos os dias, né, edições do Momento Expo Direto. Depois temos também a programação especial diretamente da feira, com muito conteúdo, muita qualidade nos painéis, e tudo isso também para fechar na quinta-feira com a nossa edição da saga, né, que traz histórias de empreendedores, de agricultores, para realmente tornar esse legado eternizado em vida e não depois que não estão mais vivos. Então, vai ser a maior e melhor cobertura do Grupo Séries de Comunicação, porque cada vez estamos mais preparados, uma equipe consolidada, e é tudo isso graças também à confiança da nossa audiência, que é o nosso maior patrimônio, Felipe. Daiane, Estara Financeira. Estara Financeira, a gente recebeu nesta semana o Christian Abreu aqui no Central de Notícias. Ele é diretor de operações da Estara Financeira, para falar um pouquinho mais sobre as linhas de crédito da empresa, como é que é a atuação e um panorama também deste ano de 2024. O Christian fez uma avaliação de 2024 como um ano muito difícil, né, para o produtor, mas ainda destacando as formas que a Estara Financeira
esteve presente em cada concessionária, em cada feira, ali para facilitar a vida do produtor, para ajudar em cada passo a passo daquele financiamento, diminuir a quantidade de burocracia e para atender aquilo que o produtor realmente precisa, seja prazo, seja carência, seja aquela entrada. Então, as diversas formas, sempre com muito cuidado para atender ao que o cliente realmente precisa, né? Como aquilo que a Estara Financeira tem é financie com quem te conhece, né? Quem conhece a realidade do produtor. E ele também trouxe uma visão de que para 2025 você tem uma expectativa das coisas voltarem a melhorar, principalmente para o produtor. Você tem a expectativa de uma safra muito melhor em todo o Brasil. Então, até que eu questionei ele com relação à taxa Selic, né, que está um pouco mais elevada. Ele disse que, apesar disso, o produtor pode ter uma boa expectativa pela safra. E também, claro, né, destacando a resiliência do produtor, que não desiste. Ele acorda todos os dias, faça chuva, faça sol, mas está ali trabalhando para alimentar o mundo. E eu acho que isso é algo que faz muita diferença. Então foi uma baita entrevista e muito bacana conhecer um pouco mais e entender essa visão que a Estara tem, a Estara Financeira tem junto da Estara, que muitos produtores têm, né? Aquele sonho de ter a sua máquina Estara. Com certeza, né? Ele que é o diretor de operações da Estara Financeira, o Christian, já desde o ano de 2012 atua, né, junto da Estara. A Estara Financeira tem menos anos do que a Estara, mas é o banco de fábrica, né? Realmente tem as oportunidades comerciais para as operações que são especiais para você que quer financiar a sua máquina, já entende, já conhece, já tem todo o histórico, então a agilidade realmente é maior. E como o Christian bem falou também, a gente acompanhou a entrevista, a Estara Financeira está do lado do produtor, né? Auxiliando para que ele possa se manter trabalhando e mantendo o seu papel, que é de alimentar o mundo. Que isso foi uma frase dele que me chamou muita atenção e que realmente demonstra, né, a preocupação da Estara Financeira para que o produtor possa ter a máquina Estara, que é a máquina dos seus sonhos. Inclusive, vale mencionar também que para você que não conhece o Christian, né, que ele vai estar também no dia 1º de fevereiro participando do Bom Dia Amigos, que é todos os sábados aqui pelo Grupo Séries de Comunicação. Vai contar um pouco da sua trajetória, da sua expertise. Ele que é realmente um cara que tem muita experiência para compartilhar e vai poder estar trazendo todo esse conhecimento aqui pra gente no Grupo Séries de Comunicação em 1 hora, né? Porque 15 minutos foi pouco tempo, né, Day? Pouquíssimo tempo. A gente poderia ter continuado com o Central ali, com a entrevista por muito tempo. E o Christian, inclusive, já trabalhava na Estara e da Estara ele foi para a Estara Financeira, né? Então, ele tem um conhecimento de como funciona a empresa, como funciona a Estara Financeira. E eu não sabia do dia 1º, então é um Bom Dia Amigos que vai ficar. Dei um spoiler, acho que nem a Tailene sabia, eu dei um spoiler de antemão. Reta final do programa, considerações finais e tem sinopse aqui. Tem uma dica de filme, eu estava nos cinemas já, mas eu não tinha conseguido assistir ainda. O filme é A Substância, é um filme de drama. É mais drama do que terror, mas ele fala um pouco, faz um paralelo com essa questão que a gente tem com a beleza em estar sempre jovem. É uma atriz que ela está enfrentando o declínio da sua carreira porque ela já está ficando mais velha e ela tinha uma programação toda de saúde, vida fitness, e aí com isso ela é convidada a experimentar uma nova droga, um novo remédio, digamos assim, em que se cria uma versão dela mais jovem. E aí seria algo para mudar a vida, né? Só que ao criar uma versão nova de você, vocês têm que dividir o tempo. Então, 7 dias são teus, 7 dias são da tua nova versão mais jovem. E aí vocês precisam coexistir nesse espaço de tempo. E aí o filme faz um paralelo sobre essa busca incessante que a gente tem pela juventude, pela beleza, pelo nunca querer envelhecer. É um baita filme. Vou contribuir, Felipe, se você me permite, porque ultimamente eu e Daiane estamos trazendo... Eu vou trazer um livro, Daiane, que eu quero trazer como dica porque vai ao encontro disso, desses traumas, dessas situações, dessa expectativa, desse padrão que foi nos colocado que a gente tem que seguir. E o nome do livro é Não Começou Com Você. Ele fala como os traumas familiares herdados acabam nos definindo e como dar fim a esse tipo de ciclo. Então é do Mark Wolin, é um livro que realmente vale a pena e ele que é especialista em traumas familiares que são hereditários e vai ao encontro da psicanálise, né, de que não é nada nosso, a gente tem, é tudo herança
de que a gente não nasce e forma quem a gente é. A gente pega um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco do vô, da avó e assim por diante. Então, muitos traumas que a gente visa a lidar, como medo de água, dificuldade de se relacionar, não conseguir evoluir profissionalmente, por vezes podem ser algum trauma familiar, e ele mostra como também dá dicas de como dar fim a esse ciclo que por vezes pode ser interminável. Então realmente vale a pena essa leitura mais pro fim de semana também. E claro, um ótimo fim de semana, Felipe, a todos, e até domingo que vem, se convidada for. Sadi, vou pensar. Sadi, considerações finais. Felipe, foi um privilégio estar aqui contigo, com as colegas, com os amigos ouvintes do Grupo Séries, com o nosso parceiro comercial também. Um bom final de semana e até domingo que vem. Nesse final de semana, nós tivemos ontem a rodada do nosso campeonato municipal com a definição de todos os classificados. Agora vamos para o campo do Colorado e oxalá que tenhamos ali uma bela disputa, que tenhamos ali um belo confronto final das equipes, 6 equipes que se classificaram ali para o campo do Colorado. Isso mesmo, mais futebol no YouTube, também no site, ao longo da próxima semana que está por começar aí no Panorama Esportivo. Obrigado, Thalita, Antônio Sadi, Daiane, Tailine Fobrich, que falou que há 10 minutos atrás foi 40 minutos, né, Tailine? Mas a gente vai encerrar agora o programa, sempre com a presença da Star, a evolução constante aqui nas rádios do Grupo Séries de Comunicação. A Séries AM, a Positiva FM, e você que nos assistiu pela página do YouTube, muito obrigado também pela sua audiência. Aquele tchau tradicional, até o próximo domingo com mais um Jornalismo em Pauta.